Eu quero ler com você os versículos 34 e 35. Eu quero. Se você nem vai gravar, fica bem informalmente. Conversa bem tranquila aqui um pouquinho mais. Tá certo? Obrigado. É o Chico que está aprendendo. João, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Vamos ler comigo, meus irmãos? João 13, versos 34 e 35. Novo mandamento, vamos juntos comigo? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Deus nos ajude. Meus amados irmãos, como que um cristão é conhecido? Como que um servo de Deus é conhecido à luz do nosso versículo, principalmente o 34? Né? Exatamente. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para os outros. Mas o que impede de amarmos mutuamente? O que impede de haver uma troca de amor ou amor mútuo? Estou conversando com vocês. Vamos ficar amando os dois? O que nos impede de amarmos uns aos outros? Pecado. Que tipo de pecado? Orgulho? Mágoa? Quem falou egoísmo aí? Egoísmo? Olha aí, orgulho, mágoa, egoísmo, inveja. O que impede de amar um ao outro? Rivalidade, ignorância. Ira, exato. Não entendi. Gula. Quer comer o prato do outro, né? Irmãos, percebam vocês que são vários os fatores e que há fatores simples, bem como fatores complexos. E se nós não tomarmos cuidado, não só vai nos afastar da vontade de Deus, mas gerará problemas para nós mesmos, de modo que nós tenhamos dificuldade de cumprir a ordem de Deus. Até esse momento, meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles ainda faziam perguntas para ele de vez em quando, no diálogo. Mas a partir de agora, até o final do capítulo 16 desse Evangelho, portanto, do capítulo 14 até o final do capítulo 16, você vai ver que Jesus ele vai explicar
para principalmente os seus discípulos a necessidade e o fato de ele ter de ir embora e de que os discípulos não poderiam ir com ele. Ele vai tirar esse tempo para conversar com os discípulos, para explicar aos discípulos. E ele está mostrando a eles o que tudo isso significava para a vida futura, para a sua própria tristeza e a alegria, bem como a sua missão sobre a face da terra. Então, ele termina esse bloco de conversação com o capítulo 17, quando ele ora, com a sua chamada de grande oração, e ali também ele ora por nós. Os discípulos, meus irmãos, estão perturbados com a declaração de Jesus de que ele iria deixar. Se você olhar aí, a partir do verso 33, ele fala: filhinhos, ainda por um pouco que estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vocês não podem ir. Como sempre, levanta o nosso irmão Pedro. Pedrão está na área de novo. Senhor, para onde tu vais? Para onde tu vais? Meus amados irmãos, os discípulos, eles não foram capazes de harmonizar as inúmeras vezes, repetidas vezes, que Jesus declarou que ele ia morrer. Eles não assimilaram isso. Por exemplo, Mateus capítulo 16, verso 21. Desse tempo em diante começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Reunidos eles na Galileia, disse Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos entristeceram grandemente. Mateus 17, 22, 23. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos de homens. O matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 18. Irmãos meus, por meio da sua morte, Cristo não só demonstrou o perfeito exemplo de amor, ele não só se tornou modelo de como amar, mas ele também se tornou esse amor possível a todos os pecadores que, justificados por ele, mediante a fé, e que agora desfrutam de uma vida de comunhão e paz com Deus. E eu falo isso porque, na verdade, somente aqueles que foram regenerados, somente aqueles a quem foi dado o Espírito da verdade, pode amar como ele amou. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, 23. Agora, nosso irmão João, na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 7 e 9, ele diz assim, e permita ler: todavia eu vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas se vão dissipando
que a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 de João, capítulo 4, de 7 a 11. Enfim, nosso Senhor Jesus Cristo comunica aos discípulos a mais triste notícia para eles. Eu vou partir. Vocês não podem ir comigo. Mas eu vou dar a vocês um novo mandamento. Muitos dos discípulos já tinham abandonado Jesus por causa dos seus ensinos. Você vê isso no capítulo 6 desse mesmo livro, a partir do verso 60. Especificamente no verso 66, ele fala que muitos tinham deixado a sua companhia. E é interessante que os discípulos o abandonariam em breve. Mateus capítulo 26, do verso 31 a 32. Mas Jesus agora, ele choca, ele impacta os seus discípulos dizendo as frases ditas aos próprios judeus. Ele repartirá e falará a ele daquilo que eles participariam em breve, da última vez que era da ceia com ele, ou da Páscoa, a última, e a instituição da ceia. E então agora ele vai partir e os discípulos não vão poder acompanhar, de modo que na mente dos discípulos, meus amados irmãos, Jesus, o servo onipotente, estava numa incógnita. E se você abrir a sua Bíblia no capítulo 13, verso 1, você vai ver que como Jesus então pode amá-los até o fim? Ele tinha falado isso. Os amarei até o fim. E agora ele está dizendo que ele vai ir. E na estrada que ele vai seguir, os discípulos não podiam seguir. Que amor é esse? O Senhor vai partir e vai nos deixar. Quem ama fica. A cabeça dos discípulos estava muito preocupado nesse momento. Depois disso, Jesus dá esse mandamento que você leu comigo. Novo mandamento dos dois. Amados, amar ao próximo é uma necessidade. Mas amar ao próximo como a si mesmo não era, então, um mandamento novo. Jesus não está ensinando algo novo para os discípulos. Jesus está repetindo para eles exatamente a prescrição da lei. Agora Jesus dá esse mandamento. Ele não está dando o 11º mandamento, mas ele está acrescentando, acrescentando aos outros. Pelo contrário, Jesus, ele está dizendo que um mandamento que envolve todos os outros mandamentos. Em que sentido esse é um novo mandamento, então? Jesus está falando, novo mandamento dos outros. Em que sentido esse é um novo mandamento? O seu mandamento é novo por causa do seu exemplo.
Verso 34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um novo por causa do exemplo. Não é uma nova prescrição. E o interessante é que Jesus amou os discípulos, Ele andou com os discípulos, Ele amou os discípulos, ensinou os discípulos. Jesus amou os discípulos, mas exortou os discípulos. Jesus amou os discípulos, mas serviu aos discípulos. Jesus amou os discípulos ao ponto de dar a sua vida. Exemplo. Jesus amou-os como a si mesmo. E eu creio que nós podemos dizer que Ele amou mais do que a si mesmo. Porque Ele foi até a cruz. Amor além. Discípulo, então, irmão, é aquele que transforma as suas palavras em ações. Discípulo, então, é aqueles que buscam amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Uma igreja esse amor ele é esforçado para ser vivido. Ele vai fazer toda a diferença. O discípulo de Jesus ele é conhecido pelo seu amor. Não faz, irmão, sentido para as pessoas ouvirem de nós acerca da eleição, da regeneração, da justificação, da conversão, se elas não observarem em nós esse amor. Não faz nada. Exposto isso, sem mais delongas, como é que os discípulos de Jesus precisam ser conhecidos? Sara, Apocalipse 2:8, leia para nós. Como os discípulos de Jesus precisam ser conhecidos? 2:4. Apocalipse 2, verso 4. Pode ler mais alto, para ouvir mais e melhor. Olha o recado. Eu tenho, porém, contra ti que o primeiro amor foi abandonado. Aqui está, então, a primeira premissa de como nós devemos ser conhecidos e reconhecidos pelo nosso amor a Deus. O discípulo de Jesus, ele é conhecido pelo quanto ele ama a Deus. A ortodoxia da igreja de Éfeso, ela era deficiente em um ponto. Por quê, irmãos? Havia uma desconexão da prática da piedade e do exercício do amor. George Led, comentando sobre o esfriamento do amor dessa igreja, da igreja de Éfeso, Led
ele fala assim, olha, esse era um fracasso que atacava a vida cristã pelas bases. Por quê? Porque o Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca de identidade do cristão. O nosso texto, base, verso 35. Os convertidos da igreja de Éfeso, meus amados irmãos, eles tinham experimentado esse amor, desfrutado desse amor, nos primeiros anos da nova existência. Porém, com o passar do tempo, então agora na luta contra os falsos mestres, o ódio pelo ensino herético que eles estavam fazendo conhecidos pela igreja, parece que trouxe um endurecimento, parece que trouxe uma grande rudez no coração desta igreja, ao ponto de eles terem sido levados a esquecerem a virtude marcante da vida cristã, a virtude que é a coroa da vida cristã, que é o amor. Irmãos, isso é muito sério. Eles estavam fazendo a coisa séria. Eles estavam buscando ser conhecidos. Olha o verso 2. Jesus fala: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o trabalho de vocês, eu sei da perseverança de vocês, eu sei que vocês não estão suportando os homens maus, eu sei que vocês colocaram à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Vocês viram que eles são mentirosos, causas justas, ou não é? Essa igreja é então fazendo coisa joinha, velando pela pureza do evangelho, zelando pela doutrina, combatendo os falsos, mas puseram os olhos com tanto foco nisso e esqueceram quem estava acima de todos eles: Deus. E o foco foi tão grande nestas ênfases que o que alimentava a alma, a vida, o que dava prazer à vida deles, o que dava energia para eles, gerava lucidez para eles, gerava vida para eles, estavam esquecendo que era o amor a Deus. O zelo pela casa de Deus, o zelo pela doutrina das Escrituras Sagradas, não podem ser desassociadas do amor. Uma coisa não pode excluir a outra. Pureza de doutrina e lealdade não podem ser substitutos para o amor. Pastor, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Estava errado, porque mas para corrigirmos o erro, nós temos um código. Nosso irmão Paulo nos ensinou. Ele, quando fala aos Efésios, capítulo 4, ele fala a respeito de como nós devemos até dizer a verdade. A marca dos discípulos verdadeiros de Cristo é o amor. Sabe, meus irmãos, sem amor, os nossos conhecimentos, sem amor, os nossos dons e a nossa ortodoxia, ela não tem poder. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo, quando vai falar de amor, ele fala que
sem a essência, ainda que chegamos ao ponto máximo de dar a nossa vida para ser queimada, se não por amor, nosso corpo vai ser queimado. Jesus, ele está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Eu li com isso aqui. Porque às vezes nós podemos estar envolvidos no ativismo, mas porque já acostumamos. E a nossa vida pessoal com Deus às vezes pode estar fragmentando. Odiar o erro e odiar o mal não é o mesmo que amar a Deus. Entenda isso. Odiar o erro e detestar o mal não é o mesmo que amar. Amar a Jesus envolve muito mais do que você deixar de fazer algumas coisas. Amar a Jesus envolve muito mais do que você fazer algumas coisas. Amar a Jesus envolve a sua vida, a sua alma, a sua dinâmica, a sua disposição, envolve o seu ser por inteiro. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais importando com o meu relacionamento com Ele do que o que você faz para Ele. Embora o quanto você ama te leva a trabalhar. Deixamos de amar a Deus. Deixamos de amar a Jesus quando nos preocupamos mais com o trabalho dele do que a vida de relacionamento com Deus. Basta. Outro dia, numa conversa parecida com essa, lá na nossa igreja, o irmão disse que não consegue ler a Bíblia todo dia. Como é que um cristão não consegue ler a Bíblia todo dia? Um professor de 2, 3 décadas, embora já tenha aqui toda a matéria que ele vai dar, ele recorre ao manual. Como que um cristão diz que não consegue ler a Bíblia todo dia? Irmãos, nós precisamos nos afeiçoar mais a Jesus. Precisamos ter mais saudade de estarmos com Jesus. Os fariseus, eles eram zelosos das coisas de Deus, mas não tinham vida pessoal com Deus. Falavam de Deus, mas não desfrutavam da comunhão com Deus. Ordenavam em nome de Deus muitas das vezes, mas não acatavam o mínimo naquilo que o próprio Deus tinha dito. Observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração deles estava feito deserto. Precisamos pedir a Deus, de forma muito simples: Senhor, me ajude e me ensine a te amar mais. Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu peço que o Senhor me ajude a te querer, a te desejar, assim como diz o salmista, como a terra seca aumenta pela água. Me ajuda a te amar. Me ajuda a te amar. Quando nós aprendermos a amar mais a Deus, nós vamos observar e nós vamos aprender que muito mais Deus deixará
mostrar dele. Muito. Muito. Deixamos de amar verdadeiramente a Deus, meus queridos irmãos, quando o amor à estrutura é maior do que a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor, nós temos visto. Crentes cheios da ortodoxia, mas estão mais secos do que um poste. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Às vezes você vê o dúvida nas palavras, mas nós temos que entender. E conseguir, que nem falamos na quinta-feira aqui, como dispenseiros, nós temos os mais belos tesouros, os mais raros tesouros. E ao invés de nós estarmos repartindo esses tesouros, repartimos os frutos magníficos que Deus tem nos concedido, nós temos repartido as coisas que não valem a pena. Crentes que não conhecem a palavra e muito menos a Deus muitas das vezes. Crentes que perderam o encanto por Jesus. Crentes que sabem muito de teologia, mas na verdade não comovem mais. Estudemos, é dever nosso. Crentes que trabalham até cansarem, mas não conseguem contemplar mais a beleza de Deus, a santidade de Deus. Crentes que oram, mas parece que não estão orando a Deus. Pasmem. Muitos estão sofrendo, mas não estão se deleitando no Evangelho. Irmãos, o diálogo de Jesus com Pedro traz-nos uma ilustração dupla em relação à extensão do amor de Cristo. Tornou-se possível por meio do seu sacrifício. Por um lado, a conversa demonstrou a importância eterna do amor de Cristo, porque ele garantiu a vida eterna aos seus discípulos. A promessa de Jesus. Por outro lado, também evidenciou a força do amor de Cristo, uma vez que iria revelar maior ação do que covardia. Os discípulos de Jesus precisam ser conhecidos pelo quanto amam. Você quer uma pergunta para você pensar? Qual a importância que você tem dado para a ordenança de Deus e para o que você está fazendo? Eu falei que outro dia também. Para muitos, até crentes, a igreja tem se tornado uma outra. É duro isso, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes nós colocamos o nosso compromisso com Deus a ser exercitado na igreja por qualquer outra coisa. Qualquer convite social tira muitos crentes dos cultos. Qualquer convite ou um lazer tira os crentes do compromisso do dever deles. Que tipo de amor é esse? Consegue pensar? Outra coisa, caminhando aqui, é João 13, 34.
Olha o final do verso 13, 34. Assim como eu vos amei, eu também vos amei vos amou. Está vendo aí? Interpreta isso aí, Maristela, olha também. Estela Marques. Olha o que a gente está falando aí. Olha a estrada que Jesus está abrindo para nós trilhar nela. Do modo como eu amei vocês, está entendendo aí? Vocês devem amar uns aos outros. Aqui está a outra evidência de como nós devemos ser conhecidos como discípulos de Jesus, pelo quanto nós amamos o irmão que está do lado. É um novo mandamento? Se eu falei para vocês que esse mandamento, ele é novo, não é uma prescrição nova, mas ele é novo por causa do seu modelo, Jesus se coloca como modelo, por isso que ele é novo. Agora também nós vamos descobrir que ele é novo por causa da sua exigência. Jesus não está dando uma opção para mim e para você. Ele está exigindo. Se você é de fato meu discípulo, o que tem que fazer? Amar. A Bíblia parece que nos dá umas ordens de vez em quando, parece que dá um nó na nossa cabeça. Onde já se viu, humanamente e logicamente, estou falando agora de modo geral, você considerar sempre o outro superior a você? A Bíblia diz nada. Onde já se viu nesse mundo meio de maluco aí? Alguém te tomar algo que você não deu, né? Está tomando que você não deu, você tem que dar mais para ele. A Bíblia diz nada. Onde já se viu nesse mundo maluco por aí? De alguém se ofender, de um lado você dá o direito da outra face. Em uma conversa com a igreja lá no estudo bíblico, eu falei com os irmãos lá que teria sido muito mais fácil se Jesus não tivesse escrevido ou mandado muita coisa, né? Que nós resolveríamos do nosso jeito. Resolveríamos tudo do nosso jeito. Mas nós não tivemos esta infeliz oportunidade. Eu digo infeliz porque se nós resolvêssemos as coisas do nosso jeito, a coisa não terminaria boa. Mas feliz e glória, louvado seja o nome do Senhor, que Ele deixou a sua palavra de forma prescrita para nós. A receita está prontinha. Basta pedirmos graça a Ele para seguirmos. Então, esse mandamento, amem uns aos outros, é uma exigência. Que também vos ameis uns aos outros. Irmãos, Jesus não apenas, Ele deu a sua vida pelos discípulos, mas agora Ele está ordenando aos discípulos que amem da mesma maneira como eles foram amados. O apóstolo João, ele, na mesma ideia, lá na sua epístola, primeira, no capítulo 3, no verso 16, ele fala assim, olha, nisto conhecemos um amor. Cristo deu a sua vida por nós, olha isso, e devemos dar a nossa vida pelos. Entendem o porquê
E há muito tempo nós já fomos avisados, por exemplo, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque você não vai conseguir adentrar aos céus, ao menos que você seja moldado por completo. De forma sem amarrotar sua roupa, de modo sem você bagunçar o seu cabelo, de modo sem você sangrar, de modo sem você arranhar, de modo sem você até quebrar um pé ou uma outra coisa, figuradamente falando, você vai chegar bem na estrada larga. Mas no caminho estreito, você vai ter que deixar ser ajustado. O mandamento é novo por causa do seu resultado. Assim vocês se comportando, vocês serão identificados como meu discípulo verdadeiramente. Pelo comportamento de vocês, resultado na vida de vocês. Jesus ensina que o amor é a apologética final, o argumento decisivo, a evidência mais poderosa e mais robusta de que nós somos os humanos. Nós, eu tenho uma grande dificuldade de conversar com quem não sabe conversar. Essa é uma das dificuldades que eu tenho. E eu estou falando de coisas básicas. E nós temos no nosso arraial, no arraial cristão, no mundo crente, irmãos que não sabem conversar. Como que nós vamos ajustar as diferenças se nós não sabemos conversar? É possível? Não é possível. Tem gente que trata o outro no caso sem tudo, não. Eu não estou falando que você não é crente, não. Você tem que demorar demais para se aproximar de Jesus. Porque não precisa nem ser crente, não. Boas maneiras espera-se de todo ser humano. Isso é o mínimo da relação humana. A declaração do Senhor, por isso saberão que são meus discípulos, na verdade agora está revelando o efeito de crentes quando eles têm amor uns para com os outros. Quando nós amarmos um ao outro, o mundo vai saber que nós temos um nome, que nós parecemos com Jesus. Olha, aquele camarada lá que deu a vida por um monte de outros doidos lá, tem um outro grupo que ama parecido, se importa, quer o bem, caminho. E isso está falando. A igreja, irmãos, ela pode ser firme na sua doutrina, vigorosa na proclamação do Evangelho, mas isso não vai convencer os incrédulos, porque eles não vão sempre aqui conosco ouvindo. Mas, quando eles começarem a ver como nós nos tratamos, como nós tratamos os de fora, como nós nos comportamos, vai gerar uma interrogação na cabeça deles. Aquele povo é diferente. Aquele povo. O trabalho dele é diferente. A conversa dele é diferente. O trato com os filhos é diferente. O trato com a mulher é diferente. O modo como ela trata o marido é diferente. Por que é diferente? Porque ele aprendeu que ele foi amado um dia. Ele quer viver com o outro do modo como aquele que amou. De fato, irmão, Jesus deu ao mundo o direito de olhar para alguém de forma diferente. Mas a nós, Ele deu o direito, a
responsabilidade, o dever de amar de forma completa. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o Jesus. 1 João 3, verso 3. À luz desse versículo, se você não ama, você ainda está morto. Sua atenção? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos o Senhor. É fácil você amar quem te abomina? Não. É fácil você amar quem te fere? Não. É fácil você abraçar e conseguir, sem fingimento, externar fineza, amor? Não. Mas na hora que eu e você compreendeu o quanto Jesus me amou, a consequência do amor dele a meu favor, eu vou ter cristão para todo mundo, para você. É por isso que a oração nossa, Senhor, ajuda-me a amar assim como sou. Tem um hino. Ensina-me a amar. Essas nós. Mesmo quando. Lembra, Samuel? Procura lá. Grava essa letra. Ensina-me a adorar, depois ensina-me a amar, mesmo quando. Agora você pode usar a internet, nós vamos ver no início aí. Pode abrir sua internet, pode pesquisar aí. Terminando, o cristão ele é conhecido pelo quanto ele ama a Deus, chamando para ler da Bíblia, pelo quanto ele ama a Deus, pelo modo e o tanto que ele ama o seu próximo, e por fim, ele é conhecido como discípulo de Deus, pela forma que ele ama aqueles que estão na fora. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho, e aqui já termino, meu tempo já foi embora, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, você vai ver um exemplo disso. O exemplo lá é visto na pessoa e na figura de Zaqueu. Quando você olha para o verso 10, você vai ver o porquê que eu estou falando isso. Verso 10, o versículo fala: porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar, de modo que nós, como discípulos de Jesus, também seremos reconhecidos pelo modo como nós importamos com os cristãos. Aí entra a missão da igreja, na proclamação do Evangelho, no acolhimento, no ensinamento e na oportunidade de ensinar aqueles que estão achegando a verdade como viver pela verdade. De modo, meus queridos irmãos e amados, que servir a Deus para muitos nunca foi fácil. Mas quando você entender o que Deus fez com você, você vai ver que não é difícil. Sabe por que não é difícil? Se Deus não tivesse intervido na minha vida, por meio de Jesus, eu estava fadado ao inferno. Por causa do amor, ao ponto de ele ir à cruz, morrer, ressuscitar, me possibilitar a justificação,
eu posso chamá-lo de irmão e irmã. E com a ajuda dele, caminharmos juntos até as instâncias da ciência. Deus nos ajude a viver e a conviver como irmãos, amando a Deus, amando uns aos outros e amando aqueles que estão perdidos, carecendo de conhecer esse mesmo amor que já abençoa os nossos corações. Que Deus nos ajude.